Fala pessoal, Carol Martins aqui do blog meudiariofinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre padrões de reversão e vou falar então sobre padrões de candlesticks, tá? E claro, se vocês quiserem que eu elabore mais conteúdos como esse, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe comentários aqui para mim, tá? Se gostou do vídeo. Lembrando que os slides eu vou deixar disponível para download, tá? Então, vai dar para vocês baixarem como fim de consulta, tá? Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa apresentação. O que você vai aprender? Então, uma breve introdução sobre candlesticks, tá? Os principais padrões de reversão altista. Então, vou falar sobre martelo invertido, engolfe de alta, perfuração e estrela da manhã. Os principais padrões de reversão baixista. Então, vou falar sobre homem enforcado, estrela cadente, engolfe de baixa, nuvem negra e estrela da noite. Então, vamos lá, uma breve introdução, né? As figuras de candlestick, então, elas surgem em Osaka, no Japão, tá? Mais ou menos no século XVIII, nas antigas bolsas de arroz. E para fim de curiosidade aí, quem lançou essa moda, né, de operar com candlestick foi Munehisa Roma, tá? Então depois pesquisem aí, a história dele é muito bacana. Inclusive ele foi um dos homens mais ricos aí do Japão na época, somente operando com candlesticks. E, é claro, chamou a atenção do Ocidente em meados dos anos 90, né? Através do analista de mercados Steve Nissen. E ele acabou trazendo, então, a técnica dos candlesticks para o Ocidente, tá? E traduzindo, basicamente significa candelabro, tá? Candlesticks, então a gente pode usar qualquer uma dessas nomenclaturas, tá? Tanto candlestick, candle, vela, enfim. É tudo o mesmo, tá? Observações importantes aqui. Então, vou deixar bem claro, segundo o Allbrooks, 80% dos padrões de reversão vão falhar em uma tendência em andamento. Então, tomem muito cuidado nos lugares onde vocês identificam os padrões de candle, tá? Por quê? Precisa haver contexto, ou seja, zonas de suporte e resistência, tá? Pontos de retração de Fibonacci e por aí vai. Então, sempre leve em conta o aspecto macro no gráfico, tá? Para só em último caso você operar com candlesticks, tá? Formação da candlestick, né? Que eu acho muito importante vocês saberem. Então, ó, vamos lá. O preço, em relação a uma candle de alta, o preço ele abre aqui. Ele chega, faz uma mínima aqui embaixo, ele faz um corpo, né? Chega até a máxima e fecha aqui em cima, tá? E uma candle de baixa, ó, a abertura se dá aqui, tá? Ele chega à mínima, forma o corpo. Ele chega na máxima, forma o corpo, depois chega na mínima e fecha aqui embaixo, tá? Bom, então vamos começar com o martelo, né? Ele é um padrão de alta que sinaliza a reversão de um movimento de baixa, tá? Então ele ocorre após o movimento de baixa, que andou com um corpo pequeno e com uma longa sombra inferior, com no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo, tá? E a cor do padrão, a cor do corpo, né, é relevante. Então, tanto o martelinho verde quanto o vermelho vai ter a mesma força, claro, em zonas de contexto, tá? E um exemplozinho aqui, ó, prático pra gente, né? Então, formou um martelinho aqui, que eu quero que esse martelinho perca, né? Então, ó, fechou o martelo aqui, eu quero uma candle de força que rompa a máxima e feche acima do martelo. Essa é a minha confirmação, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos ser bem didáticos aqui, tá? Então, ó, região de suporte, tá? Então, aqui, ó, suporte. Aí, formou um martelo, né? E aí, depois, o que aconteceu?
formou aqui, ó, um Morubozu, né? Um candle de força aqui, fechou acima. Então, a minha entrada se dá aqui, meu stop na mínima desse martelo, tá? Para ele buscar aí um alvo de média móvel ou de Fibonacci. Próximo slide, martelo invertido. É um padrão de alta que sinaliza a reversão de um movimento de baixa, tá? Ele ocorre em um movimento de baixa, candle com um corpo pequeno na parte inferior e longa sombra na parte superior, tá? A sombra superior deve ser no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. É aceitável uma sombra inferior, ou seja, é aceitável uma sombrinha aqui, tá? Aqui embaixo. E a cor do corpo não é importante, tá? Então, tanto faz, verde ou vermelho, o padrão terá a mesma força. Então, vamos para o exemplo. Ó, aqui nós tivemos né? Esse negocinho de slide também atrapalha, né? Então, ó, aqui nós tivemos um martelo. De novo o slide atrapalhando aí. Vamos lá, não vou perder o fio da meada aqui. Esperar passar, isso. Então, aqui nós tivemos um martelinho invertido, né? Porém, não houve confirmação. Até teve, mas ele não chegou a romper, né? Essa sombra aqui superior desse martelo invertido, que seria a minha confirmação, né? Então, eu não teria entrado aqui. Mas olha só o contexto. Olha o que formou aqui, ó. Uma acumulaçãozinha, né? E de repente formou um outro martelo invertido, vermelhinho, porém a cor do corpo não importa. Então, eu posso usar como premissa o rompimento, né, dessa consolidação aqui e projetar, ó, esse alvo aqui para cima, tá? Ou eu poderia mesmo simplesmente usar o padrão de candle. Então, essa candle aqui rompeu, fechou acima, entraria aqui, né, com stop aqui, ó. Tá bom? E o preço seguiu aí subindo toda a vida. Então, vamos para o próximo. Engolfe de alta. Padrão de alta que sinaliza a reversão de um movimento de baixa. Ocorre em um movimento de baixa. 2 candles com cores diferentes fazem parte do padrão, tá? O primeiro candle é de baixa e o segundo é de alta, tá? Então, o primeiro candle de baixa, um candle vermelho, e o segundo, um candle de alta, engolfando todo o corpo desse primeiro, tá? Então, ó, o corpo do segundo candle precisa encobrir o corpo do primeiro e não há necessidade de encobrir as sombras, tá? Então, vamos ao exemplo. Olha só aqui, o preço veio caindo, né? Chegou numa região de suporte. E esse candle de força aqui, ele engolfou esse primeiro candle e até esse candle anterior aqui que tinha sido formado. Ó. Então, engolfou 2 candles, né? Engolfou 2 candles. A minha entrada se daria após o rompimento, tá? Então, o preço estava vindo aqui, ó. Ele fez até um pullbackzinho, né? Uma correção. Então, eu entraria aqui, ó, tá? Eu não entraria nesse padrão e deixaria o meu stop aqui abaixo. Mas, cada um faz como queira, tá? Eu gosto de uma maior segurança. Mas se você já quiser entrar no candle de força, tudo bem. Então, vamos para perfuração, né? Agora, o padrão de alta, que sinaliza a reversão de movimento de baixa, ocorre um movimento de baixa, tá? 2 candles com cores diferentes fazem parte do padrão. O primeiro é de baixa, ó, com um corpo grande, e o segundo é de alta. O corpo do segundo candle precisa invadir o corpo do primeiro
em até 50%, tá? Então, esse segundo candle aqui precisa invadir o corpo do primeiro. Então, vamos para o exemplo. Olha só, aqui tivemos, então, uma perfuração. Agora sim. Uma perfuração, né? Então, esse candle verde aqui perfurou o corpo desse candle anterior aqui. Então, ó, próximo candle fechou acima, que foi esse aqui, daria minha entrada, stop aqui abaixo, tá? Vamos para o próximo. Estrela da manhã. Padrão de alta que sinaliza a reversão de um movimento de baixa. Ocorre em um movimento de baixa, tá? 3 candles fazem parte do padrão. O primeiro candle, que é esse aqui, precisa ser um grande candle de baixa, tá? O segundo precisa ser um candle com corpo pequeno. O terceiro precisa ser um candle de alta, em que invada a faixa de preço ocupada pelo primeiro, tá? Então, ele tem que invadir a faixa de preço ocupada pelo primeiro. Então, vamos ver o exemplo. Olha só esse exemplo aqui, que legal. Então, ó, formou, né, estrelinha, tudo certinho. O que eu faria? Eu esperaria romper aqui, ó. Então, ó, esse candle aqui rompeu, já entraria com compra e ao stop, né, aqui abaixo, tá? Homem enforcado. Padrão de baixa que sinaliza a reversão de um movimento de alta. Ele ocorre em movimento de alta, tá? É um candle com corpo pequeno na parte superior. Então, aqui parte superior pequeno e longa sombra inferior, tá? A sombra inferior deve ser no mínimo o dobro do tamanho do candle. E é aceitável uma pequena sombra superior, né? Que é um paviozinho aqui. E a cor do corpo não é importante, tá? Então, independente, verde ou vermelho. Depende do contexto, tá? Então, vamos lá, por exemplo, aqui. Agora, falando em padrões de candle de reversão, né? De alta, então, ó, resistência, tá? Então, uma zona de resistência aqui do preço. E, ó, houve um enforcado, certo? O que eu faria? Contexto, né, gente? De novo, eu não entraria simplesmente nesse padrão, porque, ó, aconteceu bastante coisa aqui, né? Houve uma acumulação aqui, tem uma briguinha entre touros e ursos aqui. Então, eu já não entraria no rompimento da mínima, tá? Desse enforcado aqui. O que eu faria? Eu esperaria, claro, um candle vermelho romper, tá? Então, ó, esse candle aqui, deixa eu pegar a seta de volta. Esse candle aqui, ó, rompeu, entrei, tá? Então, entra aqui e, é claro, o meu stop colocaria ou aqui ou nesse último pavio aqui, tá? Para ele, de repente, buscar o alvo da projeção dessa acumulaçãozinha aqui, tá? Então, eu faria isso. Vamos para o próximo. Estrela cadente. Padrão de baixa que sinaliza a reversão de um movimento de alta, tá? Ocorre um movimento de alta, que andou com um corpo pequeno na parte inferior e longa sombra superior. A sombra superior deve ser no mínimo o dobro do tamanho do corpo. É aceitável uma pequena sombra inferior. E a cor do corpo não é importante, tá? Então, a estrela cadente é como se fosse um martelo invertido, só que ela vai aparecer lá em cima, tá? Numa região de resistência. Olha só aqui a estrelinha.
Pode ter paviozinho sim, tá, gente? Não importa. O que importa é o contexto, tá? Como eu disse, tá lá no topo, em uma região de resistência. Então, eu não vou ficar me preocupando, sabe? O que eu vou fazer? Vou colocar meu stop aqui, ó. Candle de força, né? De venda. Fechou aqui abaixo, ó. Entro com venda, tá? E o preço despencou, né? Então, é isso que a gente faz, tá? Análise de contexto. Eu não vou ficar procurando estrela cadente em qualquer lugar, não. Tá? Eu só vou procurar em regiões de contexto, em regiões de resistência, ou então pontos de repente, de retração de Fibonacci, tá? Opa! Então, vamos para o próximo slide. Espero que vocês estejam gostando aí. Engolfo de baixa. Padrão de baixa que sinaliza a reversão de um movimento de alta. Ocorre um movimento de alta, tá? 2 candles com cores diferentes fazem parte do padrão. O primeiro candle é de alta e o segundo é de baixa, tá? O corpo do segundo precisa encobrir o corpo do primeiro, sem a necessidade de encobrir as sombras, tá bom? Então, o que importa é que o candle encubra o corpo do candle anterior, tá? Então, vamos para o exemplo aqui. Houve um engolfo, olha só. Então, esse candle vermelho aqui, ó, encobriu completamente o corpo desse candle e esse aqui junto, tá? Então, quanto mais corpos encobrirem, mais válido será o padrão, tá, gente? Então, o que eu faço? Vou esperar fechar abaixo. Então, ó, formou um candle de venda aqui, né? Fechou aqui. Pronto. Minha entrada é aqui, tá? Então, entro aqui. Posso deixar... Deixa eu fazer melhor aqui para não confundir vocês, né? Então, fez um engolfo aqui, beleza? Onde eu iria entrar? Aqui, tá? Meu stop poderia ser aqui ou no próprio padrão, tá? Acho que agora ficou melhor. Vamos para o próximo slide, então, nuvem negra. É um padrão de baixa que sinaliza a reversão de um movimento de alta. Ocorre um movimento de alta, tá? 2 candles de cores diferentes fazem parte do padrão. O primeiro candle é de alta e o segundo é de baixa. O corpo do segundo candle precisa invadir o corpo do primeiro em 50%. Isso aqui é como se fosse a perfuração, tá? Só que é em uma região de resistência e não se chama perfuração, se chama nuvem negra, tá? Então, olha só. Super candle de alta aqui, né? Fechou. E em seguida, ó, abriu um candle de baixa, né? E fechou no meio, aproximadamente, do anterior, né? Então, onde eu daria a minha entrada? Eu já não daria a entrada aqui, por exemplo. Não daria aqui, tá? O que eu esperaria? Rompimento completo. Tá, então eu daria a minha entrada aqui, ó, de venda. Esse candle aqui fechou abaixo, pronto. Entrei com venda, meu stop aqui no padrão, tá? Sempre priorizem o stop técnico, tá? Para o preço conseguir trabalhar aí. E de repente não pegar seu stop e depois ir aonde você previu, né? Ir no seu alvo lá. E você foi estopado porque geralmente deixou muito curto, né? Então, estrela da noite. É padrão de baixa que sinaliza a reversão de um movimento de alta também. Ocorre um movimento de alta. 3 candles fazem parte do padrão, tá? Então, o primeiro precisa ser um grande candle de alta. O segundo precisa ser um candle com corpo pequeno. O terceiro precisa ser um candle de baixa, tá? Então, vamos para o exemplo lá. Olha só. E tinha formado um aqui também. Porém, não foi válido, né? Só se você quisesse um alvo bem curto aqui. Mas esse aqui foi, ó. Interessante. Então, formou aqui, né, estrelinha. Onde eu daria minha venda, né, aqui. Eis a questão.
eu venderia aqui, ó, tá? Aqui não, né? Eu venderia aqui, ó. Porém, com stop técnico, né? Então, bem aqui no padrão, ó, bem aqui no paviozinho. Para aí o preço ter tempo de trabalhar, tá? De repente, fazer esse pullback que ele tinha feito antes de despencar aqui para baixo. Sempre stop técnico, tá? Então, por via das dúvidas, deixa o stop aqui, tá? Um pouquinho acima da formação do padrão. Vamos para o próximo e último, né? Os agradecimentos. Então, muito obrigada aí, pessoal que me acompanha, né? A gente já chegou a 16 mil inscritos. Tô bem feliz. Acredito que a gente vai crescer bem mais ainda, né? Nossa comunidade de traders aí. E o que eu quero dizer para vocês é muito obrigada mesmo, tá? Isso me motiva a produzir mais conteúdos para vocês aí de qualidade, tá? Que vocês entendam que o mercado financeiro pode sim mudar a sua vida, tá? Porém, você precisa estudar, você precisa ter disciplina, nada virá fácil e isso tudo só depende de você. Então, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!